Oiê, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje eu tô recebendo a Vanessa, uma amiga muito amorzinho, entendeu? Então, vamos começar. Primeiramente, muito obrigado, né, por ter vindo, por estar participando e compartilhando sua experiência. Pode falar um pouco de você. Oi, galera. Meu nome é Vanessa. Sou mãe de três crianças maravilhosas que não são tão crianças assim, já estão grandinhos. E eu estou muito contente com o convite da Mai para falar com vocês hoje. Bom, a Vanessa hoje ela vai compartilhar uma experiência muito interessante, onde ela foi mãe solo, mas ela tinha um companheiro, ele só estava ausente. Conta um pouquinho pra gente como foi pra você estar nessa situação de você ter um companheiro, mas ele não estar presente, te ajudando, te auxiliando para criar os seus filhos. Tá. Primeiramente, eu brinco que eu era a viúva de marido vivo, né? Toda a responsabilidade, desde a criação e manter, prover a família, sempre foi eu, né? Tinha algum auxílio da minha mãe, né? Que, aliás, é muito importante. Mas, assim, o grosso, ao grosso modo, tinha que ser eu. Ah, entendi. E assim, essa experiência foi muito desafiadora? Que você acha, tipo assim, você via as outras pessoas com a experiência da maternidade delas, você se comparava? Qual foi a maior diferença que você notou da sua experiência para das outras pessoas? O desafio é ser mãe. Ser mãe já é desafiador, total, Para qualquer um, assustador, né? né? Eh, Porque de repente você tem um ser ali que você precisa proteger, cuidar, suprir toda a necessidade dele. A visão que eu tive da maternidade a princípio, que eu comecei a ter esse contato de ser mãe de 17 para 18 anos. Então você imagina, eu saindo da adolescência para entrar em vida adulta e já com uma responsabilidade de uma outra vida sobre as minhas mãos. Né, então, o maior desafio foi eu entender o que estava acontecendo naquele momento comigo, né. De repente eu me vi mãe com uma criança no colo que eu nem sabia pegar, não sabia cuidar, não sabia, foi muito engraçado na maternidade, porque a enfermeira me trouxe a minha filha, que hoje tem 22 anos, a Nicole, ela trouxe a minha filha para mim, e aí eu fiquei olhando rindo, porque para mim aquilo ali era tudo surreal, né. E ela falou assim: "Pega a sua filha". E eu falei: "Tá". E ela falou: "Faz assim, com os braços". E aí eu fiz do jeito que ela me falou, ela colocou a minha filha nos meus braços, eu olhei e achei: "Ah, bonitinha, né, Que que legal, fofa! fofa". E aí eu fiz assim pra ela pegar. Ela falou: "Não, a filha é sua". Eu falei: "Como que é?" Tipo, eu sei que a filha é minha, mas você não vai cuidar? Eu achei que alguém ia cuidar. Olha como que era a minha cabeça, né, totalmente sem aquela estrutura da maturidade que a gente tem hoje. E aí a enfermeira falou: "Não, é sua", virou as costas e foi embora. E eu fiquei chorando com ela no colo. Eu chorava. Eu falava: "Como que eu vou e se ela fizer alguma coisa, como que eu vou trocar ela?". Eu não sabia, eu tinha medo de tudo. Era um mundo muito desconhecido para mim, né. E aí eu lembro que veio uma outra mulher do outro quarto, meio que se arrastando, porque ela tinha feito cesárea. E aí ela veio e falou assim pra mim: "Dá ela aqui". Aí o instinto de mãe já apareceu, porque eu peguei a minha filha aqui. Fiquei olhando pra ela: "Quem que é essa mulher?", né, do nada, aparece aqui, não dá sua filha pra mim. Ela falou: "Não, dá aqui que eu vou te ajudar", tal, né. Eu dei a criança no braço dela, ela falou assim: "Fica calma, que a própria natureza vai fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. Você já tem um instinto de mãe", ela brincou comigo. E aí eu falei assim: "Ah, esse é o primeiro filho, né, seu bebê tá bem, tá tudo bem?". E a gente começou uma conversa. Ela falou assim: "Eu tô no meu oitavo filho". Eu falei: "O Quê? quê?". What the fuck? Ela falou que estava no oitavo filho dela. Eu falei: "Gente do céu, Eu só 8 tive filhos?". coragem de 3, né? 8 que Na verdade a ui! coragem vem depois, né. Eles vieram primeiro. Eu meio que E aí é isso, assim, a minha história tem vários pontos, assim, que eu quando eu paro pra pensar, eu falo: "Gente, que loucura". Foi tudo muito, assim, inesperado pra mim, eu fui só vivendo. Eu acho que a gente passa muito por isso. Eu tô falando mesmo por conta da minha experiência. Eu fui mãe com 17 anos.
Meu primeiro filho, o Miro, nasceu, eu tinha 17 anos. E, obviamente, a minha experiência é muito diferente da sua, as minhas questões na época são muito diferentes, foram muito diferentes das que foram as suas, né? E ainda assim, o sentimento eu posso dizer com 100% de certeza que era o mesmo, que era de medo, desespero. O que que eu vou fazer agora? Sabe? Obviamente, o motivo que causava aqueles sentimentos era outro, né, no meu caso, mas ele existia do mesmo jeito. E assim, como foi pra você essa transição entre o pai da Nicole, né, e o pai dos seus outros meninos? Como se deu essa troca de relacionamento? Não foi exatamente uma troca, teve É, intervalo e tal, mas enfim, sim, teve como intervalo. aconteceu? Ah, na verdade, o pai da minha filha foi meu primeiro namorado, né. Então é aquela coisa do príncipe encantado. Você acha que você vai ficar com a pessoa para o resto da vida. Amor da É o vida, amor da vida, da é. tampa da panela. Isso, não, você não consegue se ver sem a pessoa mais. E aí eu conheci ele, eu convivi com ele na minha adolescência, né, fui mãe muito jovem, como eu já falei, e não deu certo, né, não deu certo, eu não tinha maturidade, ele também não tinha, né, e a gente resolvia tudo muito no grito, né, naquela época meio que não grita coisa. E não deu certo, a gente se separou, ele foi viver a vida dele, e aí depois de 3 anos eu conheci o pai dos meus filhos, né. Aí logo que eu comecei a me relacionar com ele, eu engravidei do Rian, que hoje tem 17 anos. E aí esse relacionamento foi uma loucura pra mim, foi um divisor de águas, porque foi o que eu aprendi muito mais do que ele talvez, com tudo que aconteceu com a gente. Ah, então, é que geralmente a pessoa que assume mais a responsabilidade, porque, assim, eu tô falando de uma pessoa, da minha experiência, onde sim, eu me ausentei estar presente na vida dos meus filhos, eu fiquei 4 anos onde eles estavam morando com a avó paterna, né? E aí depois retomar e começar e entender como é que estava sendo, como é que eu ia me desenrolar, entendeu? Enquanto mãe, sendo que eu perdi 4 anos da vida dos meus filhos, sabe? Não é tipo assim, ah, eu não vi meus filhos por 4 anos, mas eu não estive ali presente. Diariamente, né, É. diariamente. E como foram as suas estratégias para lidar, sabe? O que que você fez? Como é que você fez para lidar com essas situações de, ok, tenho uma criança para cuidar sozinha a partir de agora? Na verdade, eu vou ser bem sincera, não tinha muita estratégia não. A gente faz o que dá. A gente faz o que dá, né, galera. Eu meio que fui aí numa vertente de que agora eu tenho um filho, tenho que assim, a cabeça da gente fica muito vinculada ao trabalho, né, porque a suprir a necessidade financeira, né, que é uma coisa que pesa muito, né, quando você tem um filho, porque ele pede as coisas, porque você tem vontade de dar coisas, é onde você mergulha nessa questão muito profissional do trabalho. Aí começa uma confusão geral, porque você quer ser uma boa profissional, mas em contrapartida, você quer ser uma boa mãe. E aí dá um choque tremendo. É, parece que na nossa sociedade hoje é impossível isso, Não, a flexibilidade né? é complicado mesmo. Não é só a flexibilidade, é que, tipo assim, para você ser uma boa mãe nos dias de hoje, ser bem-sucedido no seu trabalho, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa, antes de ser mãe, estar ganhando dinheiro suficiente para pagar Cá, tudo por isso. tudo aquilo que você não pode estar ali para fazer, para suprir, porque você está lá Sim, trabalhando. sim. Então, assim, não é a realidade de muitas pessoas. Eu falo pela minha própria experiência. Quantos anos eu não fiquei sendo mãe e tudo mais, trabalhando e ganhando aí um salário mínimo e meio? É a realidade da maior Realidade parte das brasileira, gente, pessoas, realidade brasileira. sabe? E cria um, dois, três, cinco filhos com esse salário e pagando aluguel. Então, muitas das vezes a gente faz o que a gente pode, sabe? As pessoas que têm essa possibilidade de pagar por um serviço a mais é privilegiada. Eu sei, eu entendo o meu lugar de ser privilegiada, porque a minha filha hoje está numa creche particular, Certo. sabe? Eu tenho a possibilidade de pagar, eu me organizo, obviamente, e pago uma pessoa para limpar a minha casa, para eu não ter esse trabalho, porque senão era mais uma coisa que eu tinha para fazer e eu não tenho saco para fazer, vamos ser sinceros, entendeu?
Ah, na verdade, acho que não é muito que saco, não. É porque a gente tem um tempo tão escasso que quando a gente consegue esse tempo, a gente quer dedicar para o filho, né? Pelo menos Ou pra gente é o mesmo. autocuidado, né? Que é muito Sim. importante. Até eu estava comentando com um amigo meu sobre essa questão do autocuidado, que eu não tive o autocuidado psicológico. Eu não tive, eu não sabia que isso existia, né? Porque lá atrás a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje na palma da mão com o celular, né? Hoje você entra aí e aí você conhece mil coisas que você nunca tinha ouvido falar antes. E aí o autocuidado psicológico é totalmente importante para a mulher nos dias de hoje, né? Não só pra Ter, mulher, pra ter qualquer um ser humano, né? acompanhamento, uma terapia, alguma coisa assim, é algo que você vai estar investindo, tá? Não é um dinheiro que você vai estar jogando fora em nenhum tempo, é um investimento até para sua família. Quanto mais você for saudável psicológica, mais saudável é a sua relação com seus filhos. Sim, Que com é uma certeza. sacada que eu tive, assim, que é uma coisa que parece ser óbvia, mas eu tive muito depois, né? Eu tive que passar por ruas aí escuras e aí descobri que existe uma luz no fim do túnel, né? É, eu já falei anteriormente aqui no podcast que a gente oferece o que a gente tem pra dar. Entendeu? Se você não tá Eu falo legal, isso se para os você meus não tá filhos. cuidando de você, se a sua cabeça, você vive que só ali, só no automático, fazendo tudo na correria, tentando apagar 1000 incêndios ao mesmo tempo, que hora que você para e olha pra você? Eu Entendeu? E vivi cuida de isso. você. Eu vivi E isso. aí, Eu vivi isso. você vai ficando cada vez mais cansada. Tipo, eu falo você, mas na realidade eu tô falando de mim, tá? Tá. Eu vou ficando cada vez mais cansada, cada vez mais estressada, porque eu sinto que eu não tô sendo bastante, que eu tô sendo suficiente, A autocobrança. né? A autocobrança Vai é o que tá juntando, né? acontecendo muito nesse momento, né? Todo mundo tá vendo frenético, e aí tá tudo em 2x, e tá todo mundo muito doido, né? Tá tudo muito louco, para o mundo que eu quero descer, né? Muitas vezes eu falo isso, gente, para o mundo que eu quero descer, porque até a compreensão da gente fica, não, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer agora, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado com a gente, para a gente poder cuidar. Quando nós somos felizes, a gente consegue fazer outras pessoas felizes, Com né? certeza. Eu sempre falo muito isso para meus filhos, questão de atitude, olha, muita atitude da pessoa. Não olha o que ela fala, mas olha o que ela faz. Então, tudo isso você vai aprendendo nessa caminhada, nessa jornada, né? Eu tive uma jornada aí que eu tive que aprender a duras penas. Hoje, parece que tá tudo mais mastigado, né? Que eu vejo minha filha, ela é mãe, sou vó, sou vó, a avó da Lauren. E eu vejo que minha filha tem até uma rede de apoio, né? Que eu não tive. É, você tá falando aí de rede de apoio, você falou que a sua mãe te auxiliou, né? Sim, Como foi pra você nesse processo? Como foi receber esse auxílio, né? E tá. aí eu tô, tipo, tô te perguntando assim, é, como ela te auxiliava efetivamente, é óbvio, se você quiser compartilhar, né? Sim, E o quão importante esse auxílio foi pra você? tá. A minha mãe, ela me auxiliou financeiramente, tá? Não era uma coisa que era o financeiro para todas as coisas, era o financeiro para a gente poder viver uma vida sem passar fome. Então, vou falar bem chulo, Sem tá? passar Sem necessidade. passar necessidade, tá? Foi importante porque teve um momento da minha vida que eu não conseguia trabalhar. Eu simplesmente não conseguia, não era que eu não queria. Eu não conseguia, não tinha com quem deixar. E quando eu procurava pessoas para deixar os meus filhos, eu acabei até que deixando um tempo uma babá, eu tive problemas com babás, entendeu? Não conseguia pagar uma escola particular. Eu não tive isso, infelizmente, né? E aí o que acontece? A minha mãe foi fundamental nesse período. Minha mãe Joana, beijo, mãe, te amo. Minha mulher maravilha. E aí foi crucial, assim, a ajuda que a minha mãe me deu, né? Porque se não fosse ela, o que teria acontecido de pior, né? Mas a minha mãe não era uma mãe de ficar com os meus filhos, entendeu? Ela tinha, a minha rede de apoio era só realmente para a gente não passar necessidade. Então, foi uma época muito difícil que eu passei com meus filhos, né? A gente passou, sim, falta de algumas coisas. Não é aquela coisa que fala, nossa, eu passei fome. Não, eu vou estar mentindo se eu falar isso. Tá? Eu sei que tem mães que passam por isso e é muito triste,
mas não foi a minha realidade lá atrás, né. Então a minha mãe foi minha rede de apoio nesse sentido. E você sente que você foi julgada pela sua situação? Sabe, por ser mãe solo, por ter, né, ser viúva de marido vivo? Total. Algumas pessoas me olhavam com olhar de dó, outras com julgamento, né. Eh, "Por que que ela o que que aconteceu que não tem marido? Por que que essas crianças não têm pai?". A sociedade ela julga muito isso. Algumas parece que você tinha lepra, né, que parece que as Você pegou a a doença doença extremamente a contagiosa, doença entendeu? mãe Que solo. se você chegar perto, você vai pegar. Não chegue perto. Não chega é por osmose, cuidado. É, era meio que assim. E já Não chegou passa no ar, né? Porque a osmose precisa encostar, pelo menos. É, não, não elas passa não pelo ar. ninguém queria encostar É em mim. viral. Ninguém queria encostar porque ia pegar. E assim, tinha as perguntas, né, tipo: "Ah, o pai da criança tá viajando?", né, pra puxar o assunto. E aí eu falava: "Não". Daí eu pensava dentro de mim: "Só se ele estiver viajando na maionese, né, porque não tá viajando aonde, gente?". E aí, assim, eu já cheguei a ter perguntas que, assim, foi super chato de ouvir, que foi, "O pai dos seus filhos eles são casados? Você teve um caso extraconjugal com ele?". Gente, que Eu ouvi isso. absurdo! Que Eu ouvi absurdo. eu falei: "Mas Quando é que as pessoas deixaram de ter noção, né? É não, não sério, tem, não tem". que é falta de Se não, noção. ele, assim, precisa ser estudado mesmo, né, pela NASA, Eu acho que mesmo que porque estudasse, não ia chegar em nenhum resultado conclusivo, entendeu? Porque tem uns que presta, tem outros que, né, eu cheguei a deixar pra ouvir lá. isso, assim, eu fiquei muito ofendida, tá. Assim, cada um tem sua vida, sua escolha, eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe o que faz. Mas no meu caso, não era esse, né. Eu perguntei para pessoa: "Mas por que que você tá me perguntando isso? De algum dia eu dei algum, sei lá, um indício de alguma coisa desse tipo?". "Ah, não, porque eu acho muito estranho esse pai nunca aparecer, parece pai de novela, aparece de vez em quando". Eu falei: "Não, é que a gente não tá tendo um bom relacionamento e ele vem as crianças de vez em quando, ponto. Mas ele existe e não é casado". Engraçado, né, que as pessoas querem saber tanto da vida alheia, Não é. sabe? Tem vidas aí que são, tipo novela mesmo, assim, o pessoal acompanha, né. Pois é. Só acompanha. Minha vida era novela mexicana, o pessoal dava uma acompanhada aí. Sabe o que é foda? É que eu acho, entendeu? Que no meu caso, a minha novela, inclusive, eu fazia questão de televisionar, entendeu? Eu mesmo saía contando. Porque daí eu já cortava a fofoca no Episódio meio do de caminho. hoje Não, já corta a fofoca no meio do é. caminho. Você quer saber? Pois senta aqui que eu mesmo te conto. Não vai ouvir por aí que vão te Isso, contar não, as errado. fontes não estão muito seguras É, não. não, escuta aqui da fonte que vai, Tá, sabe? eu sei como que é isso. Vou te contar uma história, vem cá, senta aqui. É tipo, mano, por quê, sabe? E assim, quando chegava esse tipo de pergunta, além de você se sentir ofendida, o que mais acontecia, sabe? Tipo, o que mais você sentia além disso? Você tinha vontade de mudar? Você tinha vontade de fazer alguma coisa pra sair da situação? Não? O que passava na sua cabeça além de se sentir ofendida? Porque a gente pensa muita coisa, né. Eu tô falando porque, às vezes, você recebe uma frase aqui, uma pergunta aqui, que na hora ela parece inofensiva, ela pode gerar um sentimento, aí depois você fica lá deitadinha na sua cama, com o seu travesseiro abraçadinho, sua cabeça faz entendeu, com um monte de coisa. E aí, como é que foi? O que passava na minha cabeça era tentar mudar aquela situação para mim, né, porque a ofendida da história era eu, então eu precisava mudar esse cenário. E aí eu, assim, eu sabia que não era arrumar alguém que ia modificar a situação, né, ter alguém, um companheiro, não é Até isso. porque só ia arrumar outro motivo para os outros falar, né. Total, olha lá, né, não tem pai para os filhos, arruma um pai para os filhos. Não que isso, assim, quem quiser, à vontade, mas não era o meu caso, eu não queria ter uma pessoa exclusivamente para ser pai dos meus filhos, para fazer um papel que o pai deles não fazia, né. Então, assim, o que que eu pensei? A princípio, eu vou falar para você que era trabalhar, 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 eu fiquei assim.
Só pensava em trabalhar, trabalhar, porque eu queria sair daquela situação de ser dependente da minha mãe, né? Porque eu falava, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar inerte, parada. Eu tenho que fazer algo para modificar essa situação aí. E era muito isso, assim, de pensar só. Eu pensava só em trabalhar. Eu não sei, na minha cabeça era isso. Trabalhar ia resolver todos os meus problemas. Eu não tinha outra visão, outro campo de visão. Entendi. E assim, o que que você aprendeu com a sua experiência, sabe? Se você pudesse falar assim, nossa, de todos esses anos, o que eu falar, que eu vou falar assim, que a partir de hoje em diante isso não sai mais da minha vida, o que seria? O que eu aprendi que o amor é como um líquido, ele transborda. Meu amor transbordou sabe, para cada filho meu, assim, cada vez que eu era mãe, mudava algo dentro de mim. A minha percepção sobre a vida ia melhorando. Eu comecei a acreditar piamente que é possível a gente mudar. O ser humano é mutável, ele muda, né? Conforme as coisas vão acontecendo, nós somos versões das pessoas que chegam até nós, da ideia que ela chega pra gente. Às vezes a gente não é legal, às vezes a gente é muito legal, e foi isso, essa percepção que eu tive da vida, que a maternidade me trouxe. Entendi. E que conselhos você daria para outras mães que estão passando, ou pais, né? Porque É, né, existe tem sempre uma galera aí que é pai, que né, tem que é pai sozinho sozinho e tudo mais. também, É, eu conheço. né? Esse, assim, eu acho muito bacana. É, o Rafa do Nossa, episódio anterior, muito ele é bacana. pai solo. É tão bonito, né, ver o amor deles, é diferente, porque a gente tá muito acostumado com aquela questão materna, né, de acolher o filho, de colocar debaixo do braço né, das asas ali. Então, quando eu tive experiências, assim, com amigos meus que eram pais, eu ficava, assim, Gente, queria. chocada, assim, eu falava, que coisa linda, né? Você vê que não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de amor mesmo. Sim, Como sim. você falou, a gente dá o que a A gente gente tem para tem. E oferecer. aqueles homens que eu conheci tinha esse tal desse amor, essa Sim. coisa de ser paternal mesmo, né, de acolher o filho. E sabe o que é engraçado? Que você tava falando aí, é, é lindo e não sei o quê. Mas, assim, eu não sei se você pensa como eu, né? Mas eu Ah, tenho a impressão que há uma exigência muito maior, escandalosamente maior, da sociedade sobre a mulher para desempenhar o papel de mãe, porque se ela é mãe, ela não pode sair, se ela é mãe, não pode viver. ela não pode viver. É, Ela não pode se ela viver. for lá, gente, tô aqui gravando um podcast, olha que legal. E seus filhos? Meus filhos estão lá muito Tá bem enquanto as bem, pessoas tá cuidam. bem, obrigada. Oxe, você acha que eu vou deixar, sabe? Tipo, existe muito essa cobrança. E aí, como você percebe isso? Eu percebi muito isso, assim, mais forte no mercado de trabalho. Né. Eu trabalhei de N coisas na vida, e o último trabalho foi como líder de trade marketing, então eu via como era acirrada, como a concorrência é grande, como o mundo masculino quer engolir o mundo feminino, né. E aí tinha essa questão, a gente tem que ser realmente uma ótima profissional dentro do que a gente faz, e a gente também tem que ter a parte materna, de ser mãe, ser a cuidadora ali, a norteadora para os filhos e tudo mais. Mas eu vi muito isso dentro Ambiente de do ambiente trabalho? de trabalho. Foi uma coisa que eu vi muito forte, né? Foi bem desafiador para mim, porque eu tinha hora que eu não conseguia entender muito bem aquele jogo ali que eles faziam, sabe? Você meio que entra numas ruas assim estranhas, assim. Parece que a gente tem que se esforçar o dobro. O dobro no trabalho, o dobro em casa, o dobro em tudo, entendeu? Tudo Porque, vezes 100, porque tudo vezes tudo que a 100. gente faz é o mínimo que a sociedade espera de uma mulher. E eu tô É, falando assim, eu tô sua falando obrigação, né? É da sua maternidade. obrigação, é. É como se a paternidade ela não fosse uma obrigação, né? Não deveria não ser, né, a obrigação, né.
Teria que ser Não, um prazer pro homem, né, ter a sua eu descendência ali. Eu não sei, tem eu essa. acho que pra mim é obrigação para os 2. Se você fez É. se você teve um filho, tem responsabilidade a mãe e o pai dessa criança, entendeu? A mãe Não, não é responsabilidade sim, mas assim, eu não penso muito sobre obrigação. Eu acredito entendi. que tinha que ser uma coisa mais leve, uma coisa mais, sabe, natural do homem. Sim. Meu filho, minha descendência, De vou não ser um cuidar, negócio que ele tá fazendo porque a outra pessoa alguém tá tá obrigando. olhando. É, ou É, porque alguém vai falar alguma é. coisa. É. A sociedade vai falar, nossa, ó, você não é um bom pai, hein? Não. Sa Aí lá vou eu entrar nos tema polêmico Ah, das coisas, entendeu? e Que é vem. tipo, eu acho um absurdo. Todo mundo. É sério, eu fico indignadíssima, gente. O cara vai e faz o mínimo, o que toda mãe faz por aí, que é levar e buscar na escola, fazer uma tarefinha ou outra, se preocupar em fornecer um lazer para a criança, porque a criança precisa de lazer. E aí todo mundo fica, ai, parabéns, olha que o pai do ano. Mano, as mães fazem isso assim O com o pé tempo nas todo. costas o tempo inteiro. É, E ninguém tá lá, caralho, olha que mulher foda que essa pessoa é. é. Ela é uma ótima profissional, ela tá cuidando dos filhos dela. Não sei- Sabe? Eu sou um pouco indignadinha, entendeu? Mas Com esse. eu já fui muito mais assim que você. Eu já tive essa fase. Mas aí eu comecei a procurar assim dentro de mim que eu não tenho que ir nessa vertente, porque senão você pira. Sim, Você sim, com pira, certeza. Não, entendeu? tipo, eu faço as coisas para os meus filhos porque de coração, porque eu quero Nossa, fazer, é entendeu? Não porque tem nada a ver, é um não tem prazer nada ser a ver, mãe. entendeu? Mas eu acho assim, é o terceiro, sabe? Não tô falando nem da mãe nem do pai que tá ali envolvido, que eu acho que tá, assim, independente se é uma mãe ou se é um pai tá fazendo, ele tá cumprindo com a responsabilidade dele perante aquele filho e tudo mais. E independente se é o pai ou a mãe, é extremamente louvável, porque, gente, a gente para, a gente deixa de trabalhar, hoje eu saí do meio do meu trabalho e fui lá na escola dos meus filhos, fiquei 1 hora e meia para resolver pepino que aconteceu na escola dos meus filhos, entendeu? É, é, se a minha filha precisa ir no médico, eu ligo pro meu chefe e falo assim: olha, eu não vou conseguir ir agora, assim. Eu explico tudinho, né? Falo, olha, tá acontecendo isso e levo a minha filha no médico. Eu deixo de ir pro meu trabalho para ir levar minha filha no médico. Eu deixo de estar no meu trabalho para ir resolver coisa na escola, né? E quantas mães não fazem isso e não acabam perdendo o emprego por causa disso? Eu tenho uma história aí que eu viajava muito, né, para trabalhar como supervisora. E aí o que acontece? Eu ia em várias cidades no decorrer de um dia. E aí o meu filho me ligou, meu filho mais velho, dos meninos, que é o Rian. Ele falou: mãe, eu tenho que fazer uma inscrição do Senai, mas assim, você tem que estar aqui até no máximo 6h30, porque eu chegava muito mais tarde. Crianças não façam isso, mas eu pisei fundo no carro. Olha que perigo. Olha que perigo. Eu vim correndo da onde eu estava para poder chegar até o local para fazer a inscrição dele. Poxa, se eu tivesse o pai ali, lado a lado, na questão do filho, não seria legal ligar para ele e falar assim: "Ó, você não pode passar lá no Senai com o Rian para você fazer a inscrição dele para o curso?" Coisa que, assim, parece ser boba, mas para ele era muito importante, Sim. entendeu? E ele sabe que só tinha que ser eu. Não tinha outra pessoa para ele recorrer, né. O filho, quando a gente é mãe solo, o filho ele acredita muito nessa coisa da mãe só ser a mãe. Ele E só não serve a mãe. ele só serve a mãe, não tem outra pessoa, não existe outra. E aí, assim, eu vim correndo para fazer essa inscrição dele, e quantas vezes eu não saí correndo porque meus filhos estavam doentes, estava passando mal, a escola me ligava: "Olha, corre aqui, seu filho não tá bem", né. E assim, não é toda empresa que entende. Na verdade, eles não entendem, tá? Finge que entende, mas ok. Quando você acha uma pessoa para trabalhar junto com ela que tem essa compreensão com você, é maravilhoso. Mas infelizmente no mercado de trabalho, eles não entendem. Não é que eles não entendem, eles não querem entender, né? Eu Eles já ouvi querem. eu já ouvi assim, tipo: "Não tem outra pessoa que possa ir lá na escola, buscar seu filho e levar no médico?" Eu escutava muito isso. Eu falava: "Não, infelizmente não tem. Sou eu e eu".
Eu comigo mesma. Falando da minha experiência, uma das empresas que eu trabalhei, tipo assim, eu tinha a limitação de 5 atestados de acompanhamento do filho por ano. Ah, tá. E a minha tipo assim, estava na época, um dos meus filhos estavam bebezinhos. Então, assim, eu falava: "Gente, mas ela tem consulta todo mês, tem consulta todo mês, como é que eu vou fazer? São 12 consultas São aí no 12 mínimo aí consultas para um aí ano. no mínimo. Como que eu vou fazer?" Eu tinha que pagar aquelas horas que eu me ausentei todas as vezes, descontava do meu salário, todas as vezes que ultrapassaram esses primeiros 5 atestados do ano de Uhum. acompanhamento de menor, eu passei a pagar as horas na quais eu não estava na empresa. Então, ou eu voltava lá e trabalhava, ou eu sofria desconto no meu salário, sabe. O que Então fazia muita diferença, né. Que sim, faz sim, diferença, né, faz muita quando você é mãe diferença. sozinha e tem toda essa responsabilidade, eh, R$ 5 que tirar já faz diferença. Às vezes a pessoa fala: "Não, mas R$ 5", não, mas faz É a porque a diferença. gente faz a conta, né, com aquele salário que vem a Lá restrito, vem lá. a folha, né, Isso. aí tira os descontos, você tá contando com aquele salário já, assim, já com os descontos, Tudo você sabe eu tinha um exatamente quanto você vai caderninho. receber. Eu tinha um caderninho, você não tem noção. Eu tinha um caderninho que eu colocava tudo, tirava tudo e vai 2 e fica zero e coloca uma vírgula. E aí eu falava: "Gente, essa conta nunca vai bater", porque sempre faltava, né. E aí você tem que fazer todo aquele meio de campo, né. "Espera aí, o que que é prioridade aqui? Ah, é isso, então eu tiro daquilo", acaba não sobrando para o lazer da criança, né. Vamos colocar aí, nem lazer e algumas coisas que realmente são necessárias mesmo. Então, assim, não dá, é uma matemática que nunca vai bater, né. Inclusive, essa questão de você não não ter esses outros meses aí para acompanhar o seu filho é muito complicado, porque aí começa a gente se autocobrar, né. "Poxa, né, que mãe que eu sou, É, porque que". se você fica saindo pra levar, você se cobra como profissional. Se você não vai, você se cobra como mãe. E às vezes você se cobra dos 2 jeitos, independente se você leva, se você não leva, você acaba se cobrando, Já aconteceu sabe. isso. E como foi pra você? Você conseguiu equilibrar a sua vida pessoal, o seu autocuidado com você, com as suas responsabilidades maternas? Não. E, você tinha objetivos pessoais que você gostaria de desenvolver nesse período? Ah, eu tenho. Eu tenho ainda, né. Porque, assim, a gente nunca deixa de sonhar, Com né. certeza. Muito importante, E inclusive. é, eu queria fazer assim, eu quero, né, fazer direito, sempre foi o grande amor da minha vida, o direito, mas, assim, eu consegui fazer alguns cursos paralelos à profissão. Eu não consegui fazer realmente a graduação, que é uma coisa que logo menos aí a gente vai estar, mas, assim, eu tive que estacionar esse sonho meu, né. Entendi. Não tinha como equilibrar. Não dava, Não dava, não dava, não não tinha tempo. dava, não dava. E aonde que você tirou força? Da onde você tirou forças para seguir com a sua maternidade e continuar enfrentando os desafios que você enfrentava? Ah, a força, a própria natureza nos dá, como eu já falei, né. E Deus, ele é muito perfeito, eu acredito muito, né, na espiritualidade, eu acredito muito nessa força que vem de Deus, e foi muito isso, assim, eu me apeguei nisso e também pensei: "Meus filhos vão crescer, eles não vão ser pequenos o resto da vida". O meu caçula tá com 11 anos, o Raul, né. Então, assim, parece que o pior já passou. Sabe quando você está numa tempestade, o pior de tudo que podia acontecer já passou? É a sensação que eu sinto hoje. Hoje eu acredito que assim, dá para começar a focar mais em mim, né. Não deixando de ser mãe, obviamente, mas hoje eu consigo ter essa percepção que dá para focar agora em mim, né, que eles estão meio que encaminhadinhos e tudo mais, e que agora dá para rolar aí o sonho aí. É, porque depois de uma certa idade, e a gente tá falando aí de crianças de 8, 9 anos, dependendo de como você criou e de como você instruiu, essa criança já começa a ter uma certa independência, Nossa, isso é tão né? importante, se você cultivar isso na criança, a Com independência. certeza. Desde A pequena, O inclusive. meu de 11 anos, eu tô fazendo isso agora. Eu achei meio tardio, né, mas, assim, acho que por ser caçula e tudo mais, a gente acaba não, a gente faz umas coisinhas pro caçula diferente.
Olha, eu faço umas coisas diferenciadas pra Liz, confesso, entendeu? A gente Teve faz. umas coisas que eu fiz pra Liz que eu não fiz para os meninos. E eu falo assim, não que eu não me arrependa de não ter feito para os meninos, mas é que na época eu não Não tinha tinha, não tinha. maturidade. Eu não tinha Não maturidade, tinha eu não tinha essa condições, você não tinha visão. condições, né. Não Também. que hoje, nossa, a gente A tá gente tá rasgando quem dinheiro, né? quer dinheiro? Não, não é Não, isso. Mas, assim, parece que agora as coisas estão melhores, assim, pra gente conseguir, eu acredito que tá mais maleável as coisas pra gente agora, nesse período. Eu vejo como foi ser mãe da Nicole, que tem 22, como foi ser mãe do Rian, com 17 hoje, e como é ser mãe do Raul, tem 11 anos. Assim, foi tudo diferente, totalmente diferente. O amor é o mesmo, tá? Mas, assim, as condições foram sendo diferentes, entendeu? Então, eu consegui fazer para um, aí para o outro já não consegui, aí o outro já consegui de novo. É porque a gente vive assim, né? Quando a gente é sim, mãe solteira, solo, né? Que é mais bonito falar solo. A gente passa por esses altos e baixos aí, e aí assim, a gente consegue fazer para um e às vezes não consegue fazer para o outro, que é muito triste. Mas eu vejo assim que o meu caçula, ele agora que eu tô começando a falar para ele, ó, independência é tudo, viu? 7 de setembro, querido, independência ou morte. E aí, o que que acontece? Ele tá entendendo isso agora. Mas ele reclama, porque ele não quer ser independente. Ele falou pra mim: eu não quero ser independente. Eu quero que você me leve na escola todos os dias, me busca todos os dias, porque ele acostumou com isso. sim. Aí eu falo, garoto, você tem que ir pra escola sozinho. Você tem que Não, começar a fazer suas coisinhas. eu falo que eu comecei a incentivar a independência dos meus filhos. O Miri e o Wesley eu controlei muito, gente. Tadinho do Miri e do Wesley. Eles pegaram uma mãe meio doida num certo período da vida deles e tudo mais. Que É, não, os a meus mãe. filhos mais velhos são raiz, são mais raiz. É, a mãe que O eu sou Raul é mais hoje. Nutella. Ele é Nutelinha, total. Não, meus filhos, assim. Eu fui mãe com 17 e 18 anos, né? Então a diferença de idade do Miri e do Wesley é de 1 ano e 3 meses só. Aham. E também teve o período que eu fiquei afastada deles, e quando eu retomei minha maternidade, né, trouxe eles para perto de mim, eles já tinham 5 e 6 anos, e assim, eu comecei essa minha maternidade, porque assim, antes eu não é que eu não tinha sido mãe, mas eu acho que eu comecei a despertar essa minha consciência da relevância que eu tinha na vida de outras pessoas nesse momento, sabe? Que Certo. eu acho que é um rolê muito, para mim, é muito dissociativo eu falar que, nossa, eu era mãe com 17 anos, porque eu não era uma mãe, tá ligado? Eu era tipo uma irmã mais velha que estava fazendo o máximo que eu podia pra não deixar morrer. A minha filha de 22 anos, ela pode falar isso com propriedade, né. Ela consegue falar isso, assim, com porque eu era realmente a irmã mais velha, né, a gente não tem muito essa questão, sei lá, tudo é muito solto, de certa É, forma. sim. Eu aí ensinei minha filha a andar de velotrol sem as mãos, entendeu. Tipo, ela descia a ladeira e falava: "Mãe, sem as mãos", entendeu. Coisa que eu não fiz com o Raul, que tem 11 anos. Não, é tipo assim, eu com a Liz, coisas que eu não fiz com os meninos. Os meninos, quando eles eram mais novos, nossa, eu era aquela mãe coruja que não deixava ninguém. Antes dos 6 meses, ninguém pegava meus filhos. Eu era. Nossa. Nossa, eu era tiltadíssima, sério, super protetora, super. Meu nenenzinho, deixa o meu nenenzinho comigo. Ele tá dormindo, eu vou Eu pegar. tô com Não medo de pega, você. não pega. Deixa meu neném aí. Obrigada. Entendeu? Eu Meu tive, eu Deus. tive esse momento, entendeu? Uhum, é. Mas com a Liz, eu tive também esse período, tá bom? Porque é um nenenzinho muito pequenininho, é muito. Eu não tive, Nossa, eu tive assim, muito isso. não é que eu deixava de ir, assim, com qualquer pessoa, né, eu estava ali, mas eu deixava pegar, assim, eu não tinha Não, eu sou muito essa, adiantada. Nenenzinho. sei lá, essa proteção, assim, super proteção, acho que não. Mas, tipo, pra mim é só até certa idade, entendeu? A criança atingiu aquela idade, pronto. Você manda pra rua, vai pra Eu despiroco, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. vai pra fora de casa. Mas a Liz, por exemplo, a Liz tem 1 ano e 3, quase 1 ano e 4 meses agora. Não, ela já fez 1 ano. Ela já fez um Ah, ano e foi no 4 meses. aniversário dela de 1 ano, É, né. Hum. ela já fez 1 ano e 4 meses, e assim, eu falo pra ela juntar brinquedo.
Liz, terminou de brincar, vamos deitar no berço. Ajuda a mamãe a juntar os brinquedos. Eu junto com Você ela. delega tarefas, Mas né. ela tá desde e aí, tipo assim, ela vai calçar um sapato, porque eu pego o sapato, ela menina, a pessoa tem 1 ano e escolhe o próprio sapato já. Escolhe, Eu escolhe. estou A minha filha lá indignada. atrás, lá, ela falava assim: "Não, não", ela falava: "Não, não, o quê? Eu É esse virava aqui, eu menina?". virava pra ela e falava assim: "Vamos vestir essa roupa?" Ela fazia assim, ó. Ela só fazia que não com a cabeça. Eles Ela têm ela não esse fala, negócio de tipo, o escolher não ela roupa. não fala, ela só faz que não com a cabeça. E aí, tipo assim, se ela tá calçando um sapato e ela tá com dificuldade, eu não pego da mão dela e vou fazer por ela. Eu viro pra ela e pergunto: "Liz, você quer ajuda?" Às vezes ela faz que não com a cabeça e continua tentando e eu tenho que respeitar isso, Não, é sabe? legal, é bacana respeitar essa Esse momento. E aí, às vezes eu falo: "Você quer ajuda?" Ela estica o sapato e me dá pra eu ajudar ela a calçar, sabe? Então, existe, esse incentivar essa autossuficiência, essa independência é muito importante e eu falo desde bebezinho, entendeu? Porque como eu disse, a Liz tem 1 ano, gente, a Liz ajuda a catar brinquedo, a Liz, eu pergunto pra ela: "Você quer tomar suco?" Ela responde se sim ou se não. "Você quer deitar pra dormir?" Ela responde se sim ou se não. A menina gente, eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses que deita no berço sozinha e dorme. Eu boto ela no quarto, a Vanessa foi lá e viu eu é botando ela pra verdade, dormir. eu fiquei Eu impressionada, porque eu boto nunca ela tive no isso com meus berço. filhos. Eu boto ela no berço, dou a coberta, dou boa noite, dou beijo na testa, apago a luz do quarto, a menina fica no breu, eu fecho a porta Não, e eu fiquei meio em pronto. choque, eu confesso, a hora que eu vi isso lá, falei: "Meu Deus, coitada da menina tá sendo tratada no exército". Porque os meus filhos abriam uma boca desse tamanho, né, de jacaré, assim, eu falei: "Meu Deus, o que tá acontecendo? A boca do tamanho do universo", porque eles não ficavam. E quando eu vi a sua filha ficando, eu realmente respeitei, assim, sabe. Falei: "Olha, tem continência com a menina", porque eu nunca vi uma situação dessa. Ela muito quietinha, muito você perguntando: "Você quer?", quer dizer, você deu a, né, a opção para ela, e ela soube escolher. Que eu fiquei Às vezes eu fiquei meio apavorada, eu às vezes ela falei: "Será que é começa a um fazer alien essa criança? Porque não é normal, isso daí eu nunca vi", sabe, né. às vezes eu tô gente, eu adoro falar dos meus filhos, foda. Mas enfim, às vezes Ah, eu coisas de mãe, né. é. Ih, A mãe. gente, tipo, a gente ia deitar ela começava a ficar manhosa e pegar a coberta, não sei o que, eu virava pra ela: "Você quer deitar no berço?" Ela botava a cobertinha, assim, debaixo do braço, segurava a chupeta, assim, e ela andava até do lado do berço, chegava lá, ela fazia assim, pra eu pegar e botar ela no berço. Gente do céu, você já olhou nela se tem algum botãozinho, alguma coisa É minha diferente? filha, né, tinha Ó, que funcionar uma de um jeito. bateria, sei lá, um chip, porque os meus nunca fizeram isso, eu tô assustada. O meu filho É. de 11 anos, ele estica o pé pra gente colocar o tênis nele de vez em quando, a gente fala: "Ah, dá licença, né, Caio, por favor, né". Aí: "Ah, mas por favor, eu sou bebê", ele fala. Eu falo: "Que bebê?". Aí tem agora ele aprendeu a falar que ele é pré-adolescente. Ai, meu "Eu sou Jesus. pré-adolescente". Eu falei: "Ah, é, então pré-adolescente faz isso". Aí ele já não quer mais ser pré-adolescente, já quer retornar lá pra ser bebê. É uma guerra. E você se sentia sozinha durante o processo? Muito, nossa, muito. É uma Que aí a pessoa solidão, saiu do nada, né, ui. é, solidão total, é um mundo seu só, né, fantástico mundo de Vanessa, eu falava, não tinha outro jeito. E você tinha com quem compartilhar esses sentimentos? Olha, hoje eu sou muito mais, assim, aberta para trocar ideia, para conversar, para falar o que eu sinto. Naquele tempo lá atrás eu não conseguia, eu não tinha eu não tinha vontade de falar para as pessoas, sabe, para mim era meio que confessar minha derrota, não sei, olha a minha cabeça. Eu não tinha vontade de expor coisas ruins. Eu só queria que as pessoas vissem coisas boas de mim. Então eu segurava essa barra, essa onda sozinha. Então eu tinha os meus conflitos internos e ficava ali, sem ser tratado, entendeu? Tanto é que você sabe que me deu problema o ano passado e tudo isso que eu Sim, vivi, né? sim. Cé Fiquei numa depressão, enfim, é outro assunto aí, Para um mas outro outro momento. momento, gente, a gente fala desse assunto. Mas hoje eu vejo, assim, o quanto é importante você ter alguém para desabafar, ou uma amiga, ou um psicólogo, um terapeuta, ou sei lá, um amigo, né? É importante. Sim. Você precisa liberar.
tudo isso dentro de você. E eu É, não porque se você tinha ficar isso. guardando, eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, a raiva, os sentimentos negativos, eles são um veneno que a gente toma para matar o Sozinho. outro. Não é para matar a si próprio. Mata você. É, mas a gente fica remoendo, porque assim, eu tinha o hábito de quando acontecia uma situação que eu não gostava ou que eu ficava ali descontente, eu ia lá e transferia toda a culpabilidade daquele assunto para uma terceira pessoa. Ah, quem Seja, não, né, filha? Fez isso. Por né? favor. Respeita a minha história. Quem não? Eu Então, fiz muito isso também, mas assim. e aí nesse momento, a gente sente raiva dessa outra pessoa ou dessa situação, a gente sente, sei lá, 300 milhões de coisas, né? E Uhum. aí é nesse momento, porque aquele sentimento só faz mal pra gente que tá sentindo. Assim, eu procuro falar nisso como perdão, né? Eu falo de perdão. O perdão, ele não é para outra pessoa, é para você. É como você vai lidar com aquela situação. Se você não conseguir tratar aquilo dentro de você, é esse veneno. Você vai ficar amargurado, você vai ficar doente. A outra pessoa vai seguir a vida e tá tudo certo, né? Porque eu brinco com meus filhos, eu falo assim, ó, sua consciência é seu advogado. E tem pessoas que realmente é desprovida de consciência. Parece que ela não existe a consciência nela, né? Então, assim, para ela tá tudo bem. O que ela fez Não não impacta afeta. a vida dela, Entendeu? entendeu? Tudo bem, vida que segue para ela e você fica lá atrás, parado, Remoendo aquilo. remoendo, triste, amargurado. Então, assim, eu falo muito sobre essa questão de perdão, que é uma questão que eu venho trabalhando em mim, né? Não é fácil. Se fosse uma coisa fácil, todo mundo fazia, né? Me diz o que que na vida é fácil, Não gente. é, mas o perdão é mais difícil. O perdão é. É porque você tem que retratar dentro de você tudo aquilo que foi falado e que foi feito contra você, Sim, né? sim. E às vezes até o que você também falou, porque quando vem, é sobre quando vem para você, como que você vai jogar para outra pessoa, né? Então, assim, Não é sobre o que fazem com você, é sobre o que você faz com faz aquilo. com aquilo que fazem contigo. Eu era meio quebra-barraco, né? Olha, dependendo do assunto, eu também sou. É, Tem, não, tem, porque eu era assim, meio eu quebra-barraco, falo meu. porque toda vez que envolvia meus filhos, gente, sai de Ah, não, a baixo. gente perde a noção Sai de baixo, entendeu? não. Enquanto é com a gente consegue ter, parece com uma temperança. A partir do momento que você passa aquela linha, que a pessoa passa aquela linha que é do seu filho, que trata do seu filho, aí não é complicado. Aí não é muito. A gente deixa de ser tão A educada, gente vira uma polida, entendeu? onça, a Juma, a onça. Nossa, eu digo isso, hein, Juma? A E gente vira você onça. pensou em desistir? Desistir da maternidade, desistir da vida, né? Lá Porque. atrás, não. Isso aconteceu ano passado. Eu quis desistir de tudo, porque eu vinha numa constante, como eu falei para você, eu sempre me envolvi muito com o trabalho, sempre joguei todo o meu estresse no trabalho, tudo aquilo era lá no trabalho. E eu não queria pensar. Aí sabe quando você vai vivendo a sua vida e só vai vivendo e você não pensa? Foi o que aconteceu comigo. E aí, quando o ano passado eu parei de trabalhar e também terminei um relacionamento amoroso e tudo mais, parece que tudo veio à tona, desde do início de ser mãe solo, até também vai, da minha infância, e veio tudo. Por isso que é importante eu frisar novamente que a gente que é mãe solo precisa ser tratada. Precisa ter alguém para desabafar, ou não quer falar com a vizinha, com a amiga, com a colega, ou sei lá, vai no terapeuta, vai no psicólogo, porque isso Inclusive, vá principalmente num terapeuta, psicólogo, porque são profissionais que eles se. podem orientá-lo. Exatamente, que se prepararam, que são formados e, se possível, especialista na área de que você está vivendo, porque tem sim Tem, vertentes, tem, né? tem. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês o link do PsyMeet. Ela é uma plataforma de consulta com psicólogo online a preço social. Então, é um Nossa, serviço importante muito isso. Porque às acessível, vezes a pessoa não vai entendeu? porque não tem condições Porque não tem condições de realmente. bancar, exatamente. É, né? No meu caso, é assim, eu não tinha acesso a essas informações
E também pensava que psicólogo era pra louco. Não era nem psiquiatra. Eu falava: "Psicólogo é pra louco, não sou louca, não". Ó, pra você ver como que Não a sou nossa louca, não cabeça rasgo era. dinheiro. É, não tô bem, não preciso, né. E aí o boom foi o ano passado, que veio tudo à tona, né, de tudo que eu passei com os meus filhos, de tudo que eu passei, na minha vida adulta, até chegar ali, sabe, a gota que transborda o copo, foi o que Sim, aconteceu comigo. Então, assim, é muito importante as mulheres se tratar para não acontecer isso de querer desistir, né. Então eu falo para você, se teve um momento que eu quis desistir, foi o ano passado. entendi. Que tem a ver ali mais com a ausência, né, do seu ex-companheiro. Tá. Como era a aceitação dos seus filhos da ausência dele? Que meio que você falava para eles para justificar essa ausência? Como isso impactou na vida dos seus filhos? Ausência, na verdade, assim, os meus filhos, eles meio que sacaram, assim, eles eram eu sempre achei eles bem inteligentes, assim. Eles meio que sacaram que não era uma pauta muito legal de ser conversada lá em casa. Olha a maturidade deles. Então eles não ficavam perguntando muito do pai, perguntavam. Chegou um período que eles perguntavam: "O meu pai vai vir hoje?". Eles não perguntavam por que o pai não veio ou se o pai um dia viria, mas eles falavam: "Meu pai vai vir hoje?". Aí minha resposta era bem básica mesmo: "Não sei". E aí acho que por eles perceber da minha resposta, assim, tipo: "Não sei", eles meio que não sentia, assim, talvez a vontade de ficar falando mais sobre isso. Eles sacaram que eu queria correr daquele assunto, entendeu? E aí, quando depois que eles ficaram um pouco mais grandinhos, eles perguntavam assim: "Por que que meu pai não gosta de mim?". A pergunta já foi essa. Nossa, e como foi para você, como mãe, escutar esse tipo de pergunta dos seus filhos? É engolir o choro. É engolir o choro. Eu tô falando porque eu era criança que pensava: "Por que que a minha mãe e o meu pai não gostam de mim?", né, porque pra quem não sabe, quem me criou são os meus avós, né, tipo, não que meus pais não foram presentes na minha vida, Uhum. mas, na minha primeira infância, sim, meus pais, eles ficaram mais ausentes da minha vida e deixaram a cargo do de responsabilidade dos meus avós. Então, assim, pra mim, eu era criança que falava assim: "Por que que meu pai e minha mãe não me ama?", né, porque eu não É, tinha eles presente. é meio confuso, né, para criança entender tudo É isso. muito Eu fui criada por complexo. pai até os 18, até os 12 anos, né. Só que assim, depois disso, eu via meu pai constantemente, eu ia para São Paulo, eu conseguia viajar sozinha naquela época, tá. Hoje acho que é mais complicado, mas eu tinha um RG já, e eu ia viajar para São Paulo sozinha para ver meu pai. Então assim, eu tenho referência de paternidade, né, uma coisa que os meus filhos não tiveram. E quando eles vieram com essa pergunta: "Por que meu pai não gosta de mim?", eu tive que respirar fundo e pensar: "Agora é um momento de não misturar as coisas, o meu problema pessoal com ele, com a questão de ser pai". Não tem nada a ver. Mas é difícil. É É muito muito difícil. complicado, cara, é muito difícil. E eu comecei a conversar com os meus filhos, "Olha, não é que o seu pai não gosta de você, é porque por algum motivo que eu não sei te explicar, ele tá ficando ausente. Hoje talvez ele não venha, amanhã eu não sei, mas ele te ama do jeito dele, mas ele te ama". E é difícil você falar isso pro seu filho. É, não, com Eu já certeza. cheguei a ponto de sentar no chão da minha cozinha, chorando, aos prantos. E eu não gostava nunca de chorar perto de ninguém, tá? Eu tenho esse problema. E muito menos perto dos meus filhos. Mas assim, nesse dia eu lembro que eu desabei. Eu chorei muito, abracei eles e pedi perdão do pai que eu tinha dado para eles. Se eles Como me perdoavam. Ó, Ai, que difícil, sabe, porque você assume uma responsabilidade que não é sua. Na de ó, verdade, não é sua, tipo, poxa, você não tem como você assumir a responsabilidade pela atitude de de outra outro. pessoa, É. né. E como foi pra você, essa mudança de ares, né, porque agora você tá num momento completamente diferente da sua Nossa, vida, uau. né. A gente, ela passou, né, passou por uma história que não foi legal, teve muita luta, teve muita batalha, né, eu falo sempre: "Todo mundo tem história triste", eu tive a minha, Ah, cada um tem né, sua, a Vanessa né? teve a dela. É. E qual é esse momento que você tá vivendo hoje, depois de tudo isso? Eu tô vivendo um momento de muita paz interior. Era uma coisa que eu vivia procurando, mas não conseguia achar.
E a paz não é uma coisa que você se encontra no mercado, na padaria, na É, que você vai lá na farmácia. prateleira e Dá pega. um pouquinho de paz, eu vou comprar. Não, depois de tudo que eu passei, do período ruim que eu passei o ano passado, foi um divisor de águas mesmo na minha vida, onde eu tive um autoconhecimento incrível. Hoje eu aceito as mudanças que tiveram que acontecer na minha vida. Até então eu não conseguia aceitar muito bem, questionava muito. Eu parei de ser questionadora nesse sentido. Foi aonde eu conseguira chegar na paz, né? Chegar nesse momento que eu tô da minha vida. Eu tô num momento muito gostoso. Meus filhos já, sabe, a gente troca várias ideias, assim. Eles têm uma cabeça muito legal, um caráter muito, sabe, bacana. Eu olho assim, eu olho assim e vejo que eu fiz um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho. E acho que para a mulher é muito importante ela saber reconhecer isso. Algumas mães, elas não querem reconhecer que fez um bom trabalho. Elas sempre se cobram que poderia ser melhor. Mas não. Eu tenho essa satisfação de olhar para os meus filhos e ver que são seres humanos incríveis. E que pena que o pai deles não quiseram participar, sabe, Não dessa quiseram jornada. conhecer o Não filho. quiseram participar da jornada. E eu falo para os meus filhos hoje: quem perdeu foi seus pais. Vocês são seres humanos maravilhosos, incríveis, inteligentíssimos, educados, sabe? Eu sou uma mãe assim bem realista, tá? Se não fosse, eu ia falar: meu filho, infelizmente, é pestinha, né? Ele é um pestinha, mas eu amo ele. Não, mas meus filhos são super educados, super conscientes de tudo que aconteceu na minha vida, de tudo que eles são hoje, né, da trajetória que a gente teve que passar. Então, assim, é um momento de muita alegria, sabe, na minha vida. Eu tô vivendo um Ai, momento que de bom. regozijo. Que bom. É um momento top. Não tenho muito o que falar, não. Eu só tenho que agradecer mesmo. E agora, tá cuidando mais da Vanessa? Nossa, tô me achando a garotinha do Fantástico. Não, vocês não sabem, a Vanessa, sexta e sábado, ela tá lá postando story que ela tá no bar, entendeu? Eu não bebo, viu, gente? Não, eu bebo por mim e por ela. Ela bebe por mim. E esse momento que você tá vivendo aí de melhor autocuidado e tudo mais, você sente que fez diferença na vida dos seus filhos te observar nesse momento melhor? Nossa, muito. Meu filho já chegou a me abraçar assim, chorando e falando: mãe, nossa, tô feliz, mãe. Você de volta, sabe? Para eles, a gente é inspiração. Então, por isso que a gente tem que sempre estar ali bem, forte, porque a gente é a inspiração dos nossos filhos. Meus filhos Sim, olham para mim e eles não têm outra palavra. Eles falam isso para mim assim abertamente, é uma inspiração. A minha filha às vezes manda mensagem para mim: "Poxa, mãe, hoje eu te entendo, você é uma guerreira". Tem coisa melhor que isso? Seus não, filhos é, falarem isso para você, é sim, para mim é reconheceu. muito melhor do que uma medalha de ouro, sabe? É o reconhecimento de quem realmente me importa. Eu me importo o que os meus filhos pensam sobre mim e como eles me veem. E eles falam isso, então para mim é tudo. Por isso que eu falo que eu tô numa fase muito abençoada da minha vida, assim, tipo, tô muito feliz, muito tranquila, muito consciente, né? Do meu papel, do que eu fiz, né, para chegar até aqui com muita dignidade, né? Porque infelizmente, algumas mães vai para outras vertentes, porque A é a única necessidade pede, escolha, é a né? única escolha para ela, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito. Minha trajetória foi muito bacana. Sofri, sofri, chorei, chorei. Eu tive momentos assim que eu não queria passar por aquilo, teve, mas hoje passou. Tudo passa na vida, Que tudo. bom, que bom. E agora, qual que são os próximos planos para Vanessa? Ai, tem vários aí, né? O próximo maior de todos eles é a minha graduação em direito. Eu amo, né? Amo, amo, amo e eu quero ajudar pessoas. O foco é ganhar dinheiro? Obviamente, porque ninguém estuda para, né, não virar nada. Mas assim, mas o foco é ajudar pessoas. Sim, É, ganhar o dinheiro é é fazer, é consequência. fazer com que a lei realmente se cumpra.
né? A gente vive num país aí que a gente sabe que acontecem muitas coisas e as pessoas não sabem os direitos que têm. A gente sabe muito o dever que a gente tem perante a sociedade, mas os direitos, tem muita coisa que a gente não sabe. Verdade. E eu quero ajudar essas pessoas. Muito digno. E aí, amor em vista? Amor chegando? Tá Não, procurando? Não tá não, procurando? não, não. Eu Não. acho que eu tô numa fase de, assim, de viver isso mesmo, essa coisa gostosa, sabe? Esse momento em paz. Pode ser que role de encontrar alguém, a gente não sabe o dia de amanhã, mas não é uma coisa que eu. Mas você não tá procurando, Não, né? não Não é uma tô, prioridade, não não. tá nem no seu radar. Os meus filhos sempre falam, "Ai, não vai namorar e tal, né?" Eu falei, não, deixa eu meio quieta. O último relacionamento que eu tive não foi muito legal, não. Teve umas partes boas, tal, mas assim, no final deu uma descida de ladeira abaixo e aí eu não quero, não quero não, obrigada. Obrigada de nada. Vamos deixar essa conversa para outro dia, Outro papo, entendeu? Outro rolê, larga a outro mão. rolê, gente, é um rolê de bar isso daí, mesa de bar. Tá bom. A gente tá chegando nos minutos finais. Tem uma Ah, hora que nós estamos aqui caramba, a conversando. gente fala, hein? E aí, qual que é a mensagem final que você quer deixar para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo? A mensagem é: continue a sonhar, Ai, né? muito bom. Continue a sonhar. Nada é impossível, tudo passa. As fases são feitas para a gente amadurecer. Tudo é sobre como você vai receber aquele momento na sua vida, né? Receba os momentos assim, não como castigo, mas como aprendizado, né? Hoje eu olho para trás e falo, nossa. Poxa, olha, agora eu tenho uma cabeça diferente. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Mas não é. Não, se a gente voltasse lá atrás, ia ser outras questões e a gente também ia errar e E também é acertar. patinar ali também, né? Então é Porque hoje a gente só é a pessoa que nós somos hoje por conta de tudo que a gente passou, de todas as exatamente nossas a experiências. A gente bagagem que a gente aprendeu com aquilo, traz, né? Não, e é isso. Não desistam, mães solos aí, não desistam de seus filhos, não desista da maternidade. A maternidade é algo maravilhoso quando você tem uma ótica diferente sobre o assunto, né? Começa a olhar mais com mais amor, com mais gratidão. Tem algumas mulheres aí que sonham em ser mãe e não E não conseguem, podem. não conseguem, mesmo fazendo fertilização, etc e tal, que a gente tem bastante recurso aí, né, para acontecer a maternidade, mas a gente é privilegiada, a gente teve a dádiva, né, de ser mãe, né? Isso é maravilhoso. Então, as mamães aí não desistam dos seus filhos. Os seus filhos vão ser orgulho para vocês lá na frente. Agora, como seus filhos já estão bem grandinhos, Tudo grande. essa mensagem é para eles. Sério? Sério? Você acha que não? Você acha que você vai vir aqui e não vai falar assim, então, meus pitoquinhos? Você acha que eu ia deixar você sair daqui sem isso? Muito obrigada. A mensagem é: obrigada, meus filhos. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a ter uma ótica da vida diferente quando eu comecei a olhar para o olhar de vocês. Meus filhos olham para mim como algo muito precioso. Então, meus filhos, obrigada por olhar para mim como se eu fosse algo precioso mesmo. Eu sou muito fã de vocês. Obrigada. Ah, Obrigada, 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 obrigada. bom, é uma pena, né? Mas nosso tempo tá Ah, acabando. Muito, muito, poxa. muito obrigada pela sua presença, por vir compartilhar a sua experiência, a sua história. Você pode voltar para uma parte 2 se você se sentir confortável Uau, eu depois, quero! entendeu? Não tem problema, porque, gente, a gente tem muita história para contar. A gente começa a conversar, a gente entra parece que um portal, né? E É, aí e a gente se vai lembrando permite. coisas que assim que você não lembrava e nossa, é bem bacana mesmo, né? A sua história me fez lembrar de muitas coisas Sim, assim. Um pouco que você falou sobre você assim, fez eu lembrar de coisas que eu passei ou meio parecidas ou igual, e é bem bacana isso daí. pois é.
Mas é isso, gente. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse episódio até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir a gente lá nas outras redes sociais, né? O Instagram, o TikTok, né? Eu quero agradecer muito a Vanessa por ter vindo compartilhar da experiência dela. E quero agradecer também a Color Brand, que é onde eu gravo meu podcast, que ele apoia esse projeto desde o seu início. É muito legal, né? E assim, para quem quiser, tiver vontade de gravar um podcast também. Maravilhoso Nós, te- espaço, viu, gente? nós temos aí disponível, então fiquem à vontade, entre em contato, abre o nosso site, é bem da hora. Bom, é isso, ficamos por aqui, né? Agora vocês vão ter que me esperar só até o final de outubro, mas dia 25 de outubro eu tô aqui de volta com um novo episódio de Papo de Mai pra vocês.